mais uma vez, vamos lá. Para quem quiser me acompanhar, é só ir lá no YouTube, lá, Anderson Amorim dos Santos, ou lá no Instagram, Anderson Amorim dos Santos, ou lá no Kawaii, lá, Anderson Amorim dos Santos, ou se não lá no TikTok, Anderson Amorim dos Santos. Aí vai aparecer informações variáveis de tudo, certo? E principalmente mais de avaliação de trânsito, de CNH, de percurso, instruções, dica, mas vamos lá. Qualquer coisa, se você quiser saber mais, é só lá no YouTube, ou se não, lá nos canais aí afora que vocês vão saber, eu só botar Anderson Amorim que vocês vão saber mais informações. No último vídeo que eu falei, que eu dei aqui, falei sobre questão de como você lidar com a sala de aula. Quando você está lá na sala de aula, você tem que observar as pessoas mais inteligentes de que você. Porque tem algumas pessoas que ele vai tirar a CNH, ele entra na sala de aula achando que todo mundo ali é para brincadeira. Tem muitos alunos que estão lá na sala de aula lá, ele leva na brincadeira esportiva, briga com um, briga com o outro, fica com piadinha, fica com lambança, achando que lá na escola, lá na sala, ele acha que lá é lugar de gracinha. O aluno acha que lá é lugar de estar de conversinha, de estar pegando amizade com um, pegando amizade com o outro, certo? De treta com um, treta com o outro, certo? Fica encostando de mulher para ficar conversando bobagem, fica conversando com um colega que ele conheceu no momento, fica falando da sua vida particular. Lá na sala de aula não é lugar de você estar conversando sobre sua vida particular. Lá na sala de aula é para você aprender a entender o que o instrutor está passando. Ele vai passar o conteúdo para você passar no Detran. Se você não prestar atenção na aula dele, você não vai passar. Então, quando você for entrar na sala de aula, você observa, senta num ambiente bacana, num ambiente que tem uma ou duas pessoas ali que é mais inteligente que você para te ajudar, não pessoas com a mesma capacidade de atrasar seu lado, certo? Tenta se esforçar, se dedicar, procurar desenvolver. Cada região, cada município, cada estado tem um jeito diferente. Aqui no estado de Vitória do Espírito Santo tem um intervalo. Mas aquele intervalo é para você tomar um café, sair um pouco para esfriamento. Mas o melhor possível você puder fazer é você estar lá na sala de aula, lá, lendo, observando, trocando ideia com aquela pessoa que sabe mais do que você, como é, como é que não é. Eu não entendi isso que o instrutor falou, você pode me ensinar? Porque tem gente lá que já passou pela sala de aula, só que foi fazer a prova lá no Detran lá, aí chegou lá, não conseguiu atingir a meta de 21 pontos. Aí ele voltou para a sala de aula. Só que os conteúdos da sala de aula ele já sabe, já. Então ele já está sabendo ali os trâmites legais da sala de aula e o que o professor, o que o instrutor tá passando. Então ele sabe. Então você tem que encostar perto de uns caras desses que já sabem. Ele se perdeu ali um pouco ali e tal, e não passou lá no Detran. Mas ele sabe mais, então você tem que encostar nele, certo? As pessoas falam assim, mas eu vou me encostar perto de pessoas que parece que sabe mais que eu. Não é questão que ele sabe mais que você, ele já passou pela sala de aula umas 2, 3 vezes. Ele já foi reprovado umas 4, 5 vezes. Então ele voltou para a sala de novo, para a sala de aula. Ele sabe tudo, os temas, o que o instrutor mandou e tal, o que o instrutor passou para ele, certo? Então, ele sabe, então você tem que encostar perto de um cara desse. Não pessoas que querem atrasar seu lado e atrasar o lado dele, entendeu? Aí é o seguinte, aí na hora do intervalo você vai, ler, perguntar ao instrutor, e aí como é que é e tal, eu quero entender mais disso aí, eu não estou entendendo, certo? Direito. Aí ele vai te explicar.
Aí ele vai te explicar. Geralmente, tem algumas autoescolas que o professor dá o conteúdo durante umas 2 horas. 1 hora depois ele fala assim, vamos para a prova. Na hora que ele deu 2 horas de conteúdo, e 1 hora depois fala assim, vou dar a prova. Então você tem que saber, escrever tudo certinho, tudo bonitinho, para você atingir uma numeração de 21, 22, 23, 24, 25 ou mais. Porque se você conseguir atingir 25 pontos na autoescola, lá você pode atingir 24, 25, a mesma coisa. Agora, se você, na sala de aula, você está fazendo 18, 17, 18, 17, lá você não vai passar, porque lá é pior, lá é bem pior, certo? Para você atingir seus 21 pontos, porque 21 pontos é fácil. Fácil? Você trabalha 2 meses estudando, faz simulado, vai para a sala de aula, estuda, desenvolve com pessoas que fez a prova, certo? Aí chega lá, você é reprovado, porque você não estudou. E se você se dedicar, você vai passar. É difícil, mas dá para passar. Fica no próximo vídeo, com a permissão de Deus, e que Deus possa abençoar vocês grandemente, e obrigado aí por mais uma vez. E mais uma vez eu falo, se quiser saber mais de conteúdo, vai lá no Instagram meu, ou lá no TikTok, ou em alguns canais aí que a gente mexe mais, Anderson Amorim, aí vai estar lá os conteúdos tudo certinho para você buscar e entender melhor. E eu agradeço aí pela rica oportunidade. Obrigado.